todos bem, como diz meu amigo Muriel. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Fusion Life. Estamos aqui muito felizes porque o nosso convidado de hoje realmente faz a diferença. Estamos fechando literalmente o mês de agosto com chave de ouro, entrando em setembro com o pé direito, porque realmente foi um mês fantástico aqui na Fusion Life. Só que antes da gente passar para o nosso convidado, vamos aqui conversar com os meus companheiros de live. E para começar, como eu sou um cavalheiro, como eu sou um gentleman, tem que ser com ela, a nossa mais bela, charmosa, sorridente, a nossa feliz Fá Morena. Boa noite, Fá. Tudo bem com você, querida? É assim, segundou, porque o nosso sextou segundou, porque o nosso segundou é sempre cheio de coisas do bem, de histórias maravilhosas. E como a gente diz, é muito importante nadar contra a maré para chegar numa ilha bem gostosa, cheia de sombra, não é verdade? Sombra e água fresca e coisas do bem. E a nossa live de hoje é sobre generosidade. Eu tenho certeza que todos que estão aí com a gente vão adorar. E quem não está? Quem está? Começa a compartilhar. Chama o povo para ficar com a gente aqui comentando e perguntando, porque hoje é o dia. Exatamente, é isso aí, galera. Vamos compartilhar essa live, vamos comentar. Olha, assim, manda pergunta aqui, porque o Vicente vai responder tudo pra gente. Mas antes de ir pro convidado, vou de novo para mais um integrante aqui da Fusion Life. Esse camarada é o seguinte, é o mais centrado, é o mais sério da turma, mais elegante. Olha a estica do cara. O cara tá de cachecol, é outro nice, aqui é outra pegada. Boa noite, Muriel. Tudo bem, Muriel? Boa noite, Lindu. Boa noite, Fá, Renatão, Vicente. É uma honra. Aqui a gente se comporta conforme a garbo e elegância do convidado, né, Lindu? Então não podemos fazer menos diferente aqui com o nosso querido Vicente. É uma honra tê-lo aqui. Já vamos dar boa noite para ele e comemorar também aqui nosso canal, 1000 inscritos depois de um ano. Parabéns a todos, foi demais, né? Muito feliz. Estoca na tela, saudades aí das segundas-feiras e vamos com tudo. Vamos sim. É o seguinte, deixa eu dar uma cabeçada na tela, porque eu cometi uma gafe, é o seguinte, eu vou voltar ali. Porque eu me esqueci de uma coisa. Fá Morena, me diz uma coisa. Qual é a palavra da noite? A palavra... Primeiro, eu também vou bater, porque eu estou com vocês, eu fui no entusiasmo. Boa noite, Vicente, seja bem-vindo. Boa noite, lindo. Boa noite, Renato. Boa noite, Muriel. A palavra de hoje, como eu disse agora há pouco, é generosidade, porque não é só a generosidade do Vicente através do Razões para Acreditar, mas o que Razões para Acreditar provoca nas pessoas de generosidade. E como eu sempre falo, quando a gente faz algo de bom, a endorfina aumenta, a gente tem que fazer mais, e então é um tsunami a generosidade, porque a gente começa a gostar de fazer. Então, a palavra da noite é essa, generosidade. Generosidade. Maravilha, maravilha. Agora é o seguinte, eu tenho certeza que esse integrante da Fusion Life hoje, eu acredito que em algum momento, esse cara, ele é o mais emotivo. E para ele chorar é 2. Eu estou falando de quem? Renato Flores. Renato Flores, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Estamos aqui mais uma segunda juntos. Me diz uma coisa, eu quero saber qual que é a expectativa para a live de hoje. Cara, fazer todo mundo acreditar que é possível ter um mundo melhor, porque Vicente vai mostrar isso pra gente. Ele já mostrou, tem mostrado. E, vamos fazer acontecer, gente. O mundo está precisando de mais seres humanos, pessoas que façam o melhor com altruísmo e com empatia. E esse cara aqui veio hoje para mostrar pra gente que isso é possível. Beijo, Fá, abração, lindo mestre, Muriel Campo de emoções. Flores no coração para vocês. Toca na tela, porque já começou falando bonito, cara, pelo amor de Deus. Fala, boa. Galera, é o seguinte,
tem uma frase que diz assim: o maior sentido da vida é dar sentido a outra vida. E quando nós conseguimos, além de dar sentido a outra vida, dar sentido a outras vidas, imagina o quanto isso é fantástico. E com certeza, o nosso convidado da noite, ele faz isso com maestria. Vicente Carvalho, seja bem-vindo à Fusion Life. É um prazer ter você conosco nessa noite abençoada, meu amigo. Olá, gente. Boa noite. Que prazer falar com vocês. Estou aqui felizaço aqui com o entusiasmo, com as conversas, com as coisas engraçadas que estão surgindo aqui nos bastidores. Tá bom demais. Que bom, a gente fica feliz. Vicente, olha só, para a gente começar, para a gente já quebrar o gelo, nós temos aqui uma pergunta que é chamada de pergunta fatídica. A gente quer saber quem é o Vicente, mas não a formação do Vicente, não por onde o Vicente andou. A gente quer saber o que o Vicente gosta de fazer. Boa pergunta. Eu sou uma pessoa de hábitos muito simples, simples no sentido de quase chato. E eu gosto muito de ler, quando eu não... Ler no sentido de estudar, né? Quando você está parado e ler. Eu gosto muito de ficar em casa e eu... Sou uma pessoa muito tranquila, na medida do possível, na vida pessoal e um furacão na vida profissional. Então, a minha luta é sempre equilibrar isso, porque uma vida fica mais, uma coisa fica mais tranquila, outra fica muito agitada. Então, eu gosto de ficar tranquilo quando eu não estou fazendo nada. Não sei se é exatamente essa a resposta, mas é a resposta que eu estou pensando aqui na cabeça agora. Exatamente. A adaptação da pandemia foi tranquila, então, né? Para mim não mudou nada. Para mim não mudou nada. Exato. As pessoas falam, mas agora, como que foi não sair de casa e não falar tanto com as pessoas? Eu falei, foi normal, eu já fazia. Eu já não falava. Era um hábito. É porque eu falo... né? Não, mas eu tô brincando, mas assim, é porque a gente conversa tanto com tanta gente o dia inteiro, né, via celular, todas as histórias acabam sendo fora do âmbito de São Paulo, que aí chega no final do dia eu já tô, tipo, exausto, assim, é impressionante. Então, tudo que eu quero é ficar tranquilo e tal. Então, acaba que eu tenho saído menos. Mas se isso é ser chato, eu sou chatésima. É porque às vezes fala, ai, que chato. Ai, gente, mas é isso, é assim que eu gosto de fazer as coisas. É tão bom. Às vezes é gostoso a gente ficar com nós mesmos, né? Como diria o poeta. É gostoso. A nossa companhia faz muito bem. Bom, vamos à primeira rodada de pergunta aqui. Se prepara, Vicente, porque a sabatina aqui, meu amigo, é cruel. Brincadeira. Morena, qual que é a sua primeira pergunta? Bom, eu sempre sou a primeira, você já percebeu, né, Vicente? Não sei por quê. Nós somos cavalheiros, nós nascemos cavalheiros, então aqui a mulher em primeiro lugar, mesmo, sempre. Não, Vicente, sabe que eu tenho uma curiosidade, que, como eu te falei antes, né, eu assisti algumas coisas sobre você explicando o Razões para Acreditar. Mas antes de Razões, você teve um blog, e eu queria saber o que te motivou a trabalhar nessa área. Teve alguma história, alguma experiência que foi importante para você entrar na área de sociais e de ajuda às pessoas, ainda mais num país que hoje a gente pode considerar subdesenvolvido ainda. E a segunda pergunta, que eles sabem que eu nunca faço uma pergunta só, a segunda pergunta é, você dá risada, né, Vicente? Quantas pessoas formam a equipe da empresa Razões para Acreditar e quais as funções dessas pessoas? Bom, beleza, então vamos lá, vou responder em partes. A primeira é que não teve uma história específica que me fez querer ir para as redes sociais, para a social media e tudo mais. Teve um acontecimento, assim, que foi uma catarse, que eu chamo, que foi quando uma amiga publicou uma matéria super legal no Facebook, e eu, lá em 2012, tá, que o Razões tem 9 anos, então foi em 2012,
E eu achei a matéria super legal, com vários relatos super bonitos, pessoas fazendo coisas legais umas para as outras. E aí eu comentei para ela, assim, existem razões para acreditar. Então, basicamente, o nome veio daí, a ideia do Razões veio daí, desse comentário, e tudo o restante que foi feito foi na base do instinto, assim, do feeling, nada foi muito programado, né? Então, eu criei lá um registro de site, razõespraacreditar.com, e comecei a escrever histórias que eu achava que eram interessantes. Assim, a minha formação não é jornalismo, a minha formação é publicidade e design, então eu sempre fui para essa área, mas sempre gostei muito de ouvir, né? Eu gosto muito de ouvir histórias, né? Eu sempre, se vocês verem no Razões, o Razões é um oásis de histórias, né? Não contadas por mim, mas contadas por milhares de pessoas que a gente quase sempre coloca isso, inclusive os depoimentos em primeira pessoa, que é o formato que eu mais acho muito mais legal. E aí fiz o blog e não tinha pretensão nenhuma de virar um negócio, de virar algo estruturado. Basicamente, eu achei que poderia ter um espaço para contar coisas boas, porque, enfim, todos sabemos que a mídia normal, a mídia aberta, a grande mídia, não foca em coisas boas, né? Então, a gente só vê todas as coisas em formato de desgraça. Então, isso dá para a gente, para mim também, uma sensação, me dava muito na época, de que parecia que não estavam acontecendo coisas legais. Só que eu procuro pensar, eu procuro raciocinar no sentido de as coisas legais, para mim, não são uma coisa muito distantes, do tipo, um menino lá na Nova Zelândia que fez um aparelho para mudar todo o oceano. Isso é legal, mas eu não me relaciono, porque é muito longe de mim. Então, eu prefiro me relacionar com uma história de alguém que simplesmente resolveu tirar todos os lixos que estavam na rua caídos e colocou num saquinho e jogou ali. Para mim, essa história é muito mais interessante do que algo fora, do que eu nunca vou me relacionar, nunca vou achar que pode ser eu. E aí, essas histórias simplesmente para a mídia normal não interessam, né? Porque a mídia ainda acha que esse tipo de coisa não dá ibope, então eu resolvi colocar isso dentro do formato de blog. Então eu comecei contando histórias minhas, história de amigos, e eu fui fazendo um aspecto mais pessoal e comecei a entrar nas redes sociais por pura exigência das pessoas. As pessoas começaram a falar: faz Facebook, na época, tá, gente? Faz Facebook, gente, não sei mexer. Faz uma página do Facebook da Razão. Eu falei, tá bom, vou fazer. Não sei como é que mexe. Fui aprendendo do jeito que dava, e ainda sozinho, né? Então, o Razões começou sozinho, eu sozinho. E aí fiz Instagram, na verdade nem eu fiz, foi uma amiga que fez para mim, falou assim, você tem que ter Instagram, faz do Razões. Ela fez do Razões e me deu o login. Eu falei, então tá bom, vou colocar. Então, não foi nada muito planejado, assim. E aí, em 2012, 2015, eu conheci o Marcelo, que atualmente é meu sócio, e ele, contando a história dele, inclusive, contar a história dele de vida, que era super legal. E eu já estava nesse momento, tipo, o Razões é uma ideia muito legal, mas ela não se paga, né? Então, ela não gerava receita. Então, naturalmente, eu não conseguiria ter pessoas trabalhando com a gente, porque trabalho voluntário eu acho fantástico, importantíssimo, mas para dia a dia eu não posso contar com alguém voluntário e nem gostaria. Então, eu prefiro pagar alguém do que só tentar o horário que a pessoa dá. E aí a gente começou a pensar em como levar o Razões para as marcas, né? Isso em 2014, então não se falava tanto em propósito, em causa, em contar histórias inspiracionais. Então a gente foi literalmente remando contra a maré, tanto das notícias quanto das agências que não entendiam o que a gente fazia. Então a gente chegava, falava, oi, somos Razões, podemos fazer algum projeto juntos, pensar em alguma ideia, de repente conectar a sua marca a um universo mais de inspiração. Ninguém dava bola para a gente, porque eles não entendiam que isso poderia aumentar a vontade das pessoas estarem perto da marca, e não necessariamente só comprar, mas também em algum momento comprar, enfim. E aí a gente foi levando isso aos poucos, bem aos poucos, tanto que para eu estar completamente voltado para Razões, saindo de todos os outros trabalhos que eu tinha, acho que é importante falar isso, tipo, em primeiros 4 anos,
eu sempre trabalhei em paralelo, Razões era algo que eu fazia à noite, que eu fazia nos intervalos, do jeito que dava. Só há 4 anos atrás vai fazer, em que eu e meu sócio resolvemos nos dedicar integralmente, depois que a gente conseguiu fechar alguns projetos, e foi aí que a gente começou nesse processo aí de contratação, né? Porque basicamente eu ficava totalmente focado em escrever e meu sócio totalmente focado em vender o Razões. E aí a gente começou a pensar que tinha que ter mais gente. Aí contratamos um redator, o primeiro, que foi o Dan, que está com a gente até hoje, inclusive, para que eu saísse da redação e pensasse nos projetos. E aí fomos crescendo aos poucos, fizemos um primeiro projeto, foi um curso, não sei se alguém é pai aí de menina, a gente fez um curso para os pais aprenderem a fazer penteado nas filhas pequenas, e foi, assim, um sucesso. A gente fez, conseguiu o patrocínio da Johnson's Baby, e a gente trouxe um monte de pai, foi. No projeto a gente não tinha case nenhum, a gente não tinha referência nenhuma. Miraculosamente, a diretora de marketing da Johnson acreditou na gente, que a gente poderia fazer um bom projeto, e mesmo sem case para mostrar, ela topou, louca, e a gente fez esse primeiro projeto, que foi para o Dia dos Pais agora, inclusive fez 5 anos isso, e aí foi o nosso primeiro pontapé, assim, no mercado. As agências começaram a ver que a gente podia ser uma empresa que podia pensar junto com ela em ações com as marcas. E aí a gente começou a pensar, fizemos um projeto com Jequiti, vendemos uma ideia muito legal para o Dia das Mães, das vendedoras Jequiti fazerem uma carta para suas mães e depois ligarem para ela e lerem a carta. Uma choradeira maravilhosa, incrível. E aí a gente começou a crescer, exatamente nesse processo, aos pouquinhos, começamos a ter mais alguém de mais redação, ainda sem estrutura nenhuma de empresa, assim, a gente já tinha CNPJ, mas não tinha uma estrutura organizada, e o boom mesmo de Razões, de virar uma empresa, que atualmente a gente está, eu já perdi a conta, mas eu acho que a gente está com 33 pessoas. Nossa, demais! É muita gente. E esse boom aconteceu na pandemia, por incrível que pareça, né? Então, a gente, antes da pandemia, tinha 6 pessoas trabalhando conosco. Entrou a pandemia, obviamente, todo mundo parou, as coisas pararam, mas no mês seguinte, a gente começou a crescer absurdamente. As marcas começaram a nos procurar mais, talvez pelo momento que não estava de anunciar produto, estava de anunciar história, de contar história. A gente começou a crescer muito, e aí fomos contratando, né? Então, hoje em dia, a gente tem uma estrutura que é time, a gente chama, né? A gente está dividindo em times, Razões para Acreditar, que aí cuida de conteúdo, redes sociais, projetos com clientes. Aí tem uma pessoa, gerente de projeto, gerente comercial, Razões. Aí tem a Voa, que surgiu em 2019 também, que foi esse braço que a gente foi pensando que poderia também fazer, que era ajudar pessoas através de dinheiro mesmo. Então, não só contar a história dela, que já é muito legal, mas também ajudá-la a mudar de vida contando com a solidariedade das pessoas que já nos seguiam. E aí a gente criou em 2019 a Voa, que aí também, atualmente, tem também uma equipe própria, já com 11 ou 12 pessoas. Então, está entrando na equipe, inclusive quarta-feira entra gerente de marketing, entra um gerente financeiro, gerente administrativo, aí tem equipe de apuração de história, de redes sociais, jurídica, importantíssima a equipe jurídica. Ô, Vicente. Advogado. Vai contar, o Vicente vai entregar tudo, meu Deus. Calma, Vicente, vamos devagar. Olha o pulo do gato. A gente vai chegar lá, hein, Vicente? Morena. Ótimo. Mas é lindo ver o teu entusiasmo, viu, Vicente? Muito bacana. Demais. Obrigado. Sensacional. E é justamente isso, ó, se você tem um projeto que você entende que ele é coerente, você acredita no seu propósito e sabe onde você quer chegar, faça igual o Vicente, ó. Começou pequeno, viu? E não liga para vão falar que não vai dar certo, vão falar para cacete. Exatamente. E não só as pessoas, vai ter uma vozinha interna dentro de você também que vai falar assim, você não consegue, não vai dar certo, não vai conseguir, você vai ser capaz. Não, acredite em você. Coloque fé, coloque força, coloque trabalho, tá? Coloque trabalho. Vamos lá. Muriel, qual é essa pergunta? Não, só aquela pergunta, né? Eu já dei aula, então, uma brincadeira com todo respeito aos professores aí. Você já escutou assim, você só faz isso ou você trabalha também, né? Uau! O pessoal acha que isso não é trabalho, né?
o tempo todo, né? Porque social media e negócios digitais é tudo muito novo para todo mundo. Então, é um inferno eu explicar para minha mãe o que é o Razões até hoje. Só fala para ela que o Razões transforma vidas. Só isso ela vai entender. Ela só vê lá, eu já faço uns vídeos com ela, porque ela é muito engraçada, com meu pai também. Eles só sabem quando eles aparecem lá, as pessoas ficam gostando deles. Mas eles veem. Eu acho que isso não é trabalho, né? Um trabalho tão levado a sério, um trabalho tão bonito desse, né, cara? Você tá maluco. E que dá trabalho. Acho que a nossa rainha queria. Vai lá, não, eu falei que dá trabalho, né? Muito trabalho, muito trabalho. Como qualquer outro negócio, viu? É importante falar isso. Como qualquer outro negócio, tem pepino, tem bucha, tem treta, normal, gente. É uma empresa normal que a gente não fica o dia inteiro andando em roda, se abraçando, não. A gente trabalha pra cacete, faz as coisas acontecerem. Não, é porque as pessoas acham que a gente fica o dia inteiro, tipo, ai, que vida linda. Amei. Gente, já a gente trabalha demais. Isso aí, muito bom. Vicente, aproveitando um pouco aquele seu gancho onde você comenta que a grande mídia acha que só as desgraças que vão dar audiência. Então, minha pergunta para você, e claro que o Razões para Acreditar vai totalmente contra essa vertente, mostra que realmente tem muita audiência e notícias boas. Minha pergunta é, já recebeu algum convite de alguma grande mídia? Você acha que há espaço para o Razões na grande mídia? E qual é a sua razão para acreditar? Qual o próximo passo do Razões para Acreditar? A gente começou a sair demais na TV aberta. Nos últimos 4 anos aí, a gente tem pautado, inclusive, vários programas, quase que diariamente. Então, toda essa parte de programas da Globo, que é de casa, Encontro, Caldeirão, até Fantástico, a gente já pautou e já foi mencionado o nosso nome, já participei de alguns programas. E aí também, Record, Band, SBT, GNT também, enfim, a gente hoje em dia tem uma relação muito boa, inclusive de produção com eles. Quando alguma história muito legal eles querem levar, e aí, obviamente, a gente negocia para que a gente seja mencionado, mas acontece demais, assim. Então, eu sempre falo que o jogo virou. Então, hoje em dia, a gente pauta a TV, né? Então, a TV não pauta mais ninguém. Ela só pega as coisas que estão acontecendo nas redes sociais. Isso aí é claro para todo mundo. Então, esse processo se inverteu assim, completamente. E a gente, graças a Deus, a gente tem uma relação muito boa com as emissoras hoje em dia. E elas sabem que as pessoas também estão de saco cheio de só coisa ruim. Então, é legal levar a história inspiradoras também. Então, a gente tem feito aí um bom trabalho. Que demais. E qual que é o próximo passo do Razões? Boa. Então, a gente é muito maluco. Como você eu, pelo menos, sou muito inquieto. Então, eu tenho focado pela primeira vez, depois de quase 4 anos aí à frente do dia a dia no Razões, eu tenho conseguido, junto com o meu sócio, a pensar em futuro, né? O que a gente vai fazer no Razões daqui para frente, uma vez que agora temos equipe de comercial, operacional, que antes a gente não tinha. Então, a gente tem um grande projeto ambicioso que é para esse ano, que é um evento, um prêmio, na verdade, que é onde a gente vai reconhecer pessoas normais que fizeram coisas normais, mas que são lindas e que merecem ser premiadas. Então, a gente vai fazer categoria gentileza, categoria profissional de saúde do ano, categoria professor do ano. São essas coisinhas que, no geral, passam despercebido pelas pessoas, é o que a gente quer enaltecer. Então, vai virar a gente estava chamando de um Oscar do bem, porque a gente é bem modesto. E o nosso foco principal para esse ano é isso. E ano que vem uma série de outros projetos com relação à educação, que eu gosto muito também. Eu sou professor, já dei muita aula há muito tempo, então a educação é algo que me pega bastante. Então, a gente também quer, além de fazer com que as pessoas ajudem alguém por conta da história, que elas também paguem pela história no sentido de aprendizado, porque todo mundo aprende algo quando escuta uma história. Então, a gente está pensando aí como é que conecta isso numa plataforma onde você paga para ouvir uma história bacana, e aí a pessoa ganha essa grana, enfim, estamos ainda pensando em outras loucuras que... Vamos colocar na tela, gente. Colocar na tela. Olha que legal. E porque isso eu acho que motiva todos nós, né? Um dos nossos propósitos também é impactar pessoas, transformar vidas, assim como vocês. Já tem um cronograma, pode adiantar para a gente quando que vai ser lançado esse evento, com certeza estaremos lá
assíduos e presenciando, e se puder, cara, obviamente, participando também. Sim, vai ser no dia 2 de dezembro deste ano. A gente já tem data, a gente já está... Anota na agenda. Atrás de patrocínio, se Deus quiser, estamos finalmente aí para conseguir também. Então, aí a gente já está... vai ser muito legal. Vai ser tipo um Melhores do Ano do Faustão, sabe? Mas legal. Demais. E com gente normal, sabe? Para mim é isso. Com gente comum. Com gente que a gente pode olhar e falar, podia ser eu. E não um artista, nada contra também, mas tipo, alguém que... Uma enfermeira que abraçou um paciente que estava com pânico de agulha, ela abraçou ele. É essa mulher que vai ganhar o prêmio. Que bacana. Muito legal. A gente costuma dizer aqui o seguinte, só vai, né, Muriel? Testa o barco na água e vai. Tem que fazer a diferença. E é o que a Fá falou no começo aqui, que a gente precisa de pessoas que realmente façam a diferença, né? Nós precisamos de pessoas que se importem com o próximo, que tenham empatia, que queiram um mundo melhor para o próximo, né? Porque é muito fácil a gente, de repente, achar, eu queria que as coisas fossem melhores para mim. E para o outro, como é que o outro fica, né? A gente tem que realmente se preocupar com o outro. E falando em outro, vou falar vou chamar aqui a nossa próxima pergunta, de um camarada que se preocupa muito com o próximo. Renato Flores, qual é a sua pergunta? Eu quero fazer a seguinte pergunta. Acredito que outras pessoas também têm vontade e interesse de começar e iniciar um projeto como esse. Mas você até falou agora há pouco, né? O mundo não é só brincadeira de roda, nem alegria, nem nada, mas que tem pepino, abacaxi, porrada e tudo mais que acontece. Para quem quer começar, quem está com interesse e propósito de começar um projeto como esse, quais são os maiores desafios para gerir esse projeto, Vicente? Sem dúvida nenhuma, eu te falaria que é constância, né? Geralmente as pessoas se empolgam muito com algum projeto e aí fazem, e com 3 semanas elas já se desestimulam porque não deu certo. Mas, 3 semanas não é nada, gente, não é absolutamente nada. Então, de vez em quando o Facebook me lembra, me dá uns memories lá de coisas antigas. Eu vi esses dias eu comemorando 1000 likes, os primeiros 1000 likes, igual vocês agora, primeiros 1000 likes na nossa página do Facebook lá em 2012. Então, é isso, sabe? É muito devagar mesmo, assim, principalmente de uma área que não tinha nada, né? Eu não estava fazendo blog de beleza, eu não estava fazendo blog de construção civil, eu estava fazendo blog de coisas boas e não tinha mercado. Hoje em dia já tem várias outras empresas que já fazem isso e é ótimo, mas o que o Razões começou até onde chegar foi a constância. Era todo dia eu postando mais umas 10 histórias por dia, seja em rede social, seja no site, e não parar. Porque às vezes a gente fica pensando em deixar tudo muito arrumado, muito perfeito, e não faz. Eu prefiro fazer mal feito do que de qualquer jeito e ir arrumando no caminho do que não fazer. Toca na tela, cara. Porque... É verdade, é verdade. Exatamente, tenho que te dizer que foi uma aula isso. Mas é isso, gente. Eu escuto muito as pessoas. Eu queria tanto fazer um projeto. Então, eu queria ajudar os animais. Então, se eu ganhasse na loteria, eu ia ajudar os animais. Eu falo, olha, você vai a merda. Eu sei que pode falar palavrão aqui. Isso é uma desculpa esfarrapada para você não ajudar ninguém. Porque se você colocar um saquinho de ração e andar na sua bolsa, no seu carro, você já vai ajudar um monte de cachorro na rua. Agora está dizendo que só vai ajudar se ganhar na loteria, você está terceirizando a sua responsabilidade, né? Quem quer faz, quem não quer dá uma desculpa, né? E aí fica inventando. Juro. Olha só que bacana que o Vicente falou, né? Constância, insistência e persistência, né? É insistir no propósito, é persistir nos seus sonhos, é ter razão para acreditar que isso funciona, mas não é feito simples. Tem que ralar, papai, tem que... Muito, né? As pessoas falam, nossa, mas vocês cresceram do nada. Eu falo, do nada não, cacete, só que há 8 anos escrevendo. Tipo assim, vai lá no primeiro post, lá em 2012, eu escrevia, tinha 1 like. Como eu me segurei para não falar algo aqui agora, viu? Levou 10 anos para crescer do dia para noite, né? Exato. Só 10 anos, né?
É isso que eu falo. 9 anos para explodir. Não é fácil, exatamente. E a gente vive isso aqui meio que diariamente, né? Nós estamos hoje na nossa live de número 72 com você. Né? Olha, maravilha. Vamos falar, a gente merece tocar na tela, não merece? A gente merece. 72. Chegamos a 1.000 inscritos no nosso canal do YouTube, cara. E ó, a gente vai lançar um desafio daqui a pouco aqui, porque nós temos um desafio para alcançar 1.050 inscritos aqui no nosso canal. E vai ser muito legal, porque olha, a gente vai ter uma surpresa aqui hoje. Direto. Bom, daqui a pouco a gente fala. Mas é isso mesmo, constância. Precisamos de constância. E é o que nós estamos aqui. Nós somos constantes aqui. Nós estamos aqui às 72 lives, toda segunda-feira, às 20 horas aqui. É isso. E aí o que vai acontecer fazemos, e isso é muito importante. Você acreditar. Não, e aí uma coisa legal é que assim, o que vai acontecer tá lá. Vocês têm lá 72 lives com uma cacetada de conteúdo. Vai acontecer, algumas pessoas vão começar a olhar, vão começar a cortar uns trechos das participações e soltar por aí. Naturalmente isso acontece. Isso aconteceu com a gente. Então elas vão soltar e esse conteúdo vai aparecer um trecho meu falando alguma coisa. Aí elas vão lá, deixa eu ver o que é isso. Aí elas vão olhar todas as outras, vão navegar pelas outras lives e assim vocês vão ganhando mais visibilidade. Isso é um processo normal. Então continuem fazendo isso porque isso vai acontecer, não tenho dúvida nenhuma. Opa, maravilha, cara. Isso aí, constância. Ô, Vicente, olha só, nós temos alguns problemas no nosso país, tá? Nós temos alguns problemas no nosso país. E um deles, que eu acredito que agrava muito o desenvolvimento do país, é uma falta de um direcionamento, de uma educação financeira, né? As pessoas, geralmente, elas não sabem lidar com dinheiro. Elas não sabem lidar com o pouco dinheiro que tem, e quando às vezes ela consegue uma certa quantia a mais, ela não tem maturidade para administrar aquela grana. A minha pergunta é a seguinte, tá? Como vocês direcionam o dinheiro arrecadado para as doações e como vocês ajudam essas pessoas a administrarem esses recursos que vocês conseguiram? Isso, tem uma diferença muito grande da nossa plataforma Voa com outras normais, né, com Vaquinha, com Catarse e tal. A partir do momento que a gente faz uma campanha para a pessoa e com a pessoa, a gente está entrelaçado com ela. Né? Isso significa que a gente vai acompanhá-la pós toda a repercussão, pós a arrecadação, para que ela cumpra e consiga fazer de uma forma coerente o que foi determinado na campanha. Então, se é a construção de uma casa, a gente acompanha ela geralmente a gente tem alguém que chama de anjo, que é alguém que direciona essa pessoa a contratar uma empresa de empreiteira, ajudar nos materiais. Então a gente acaba indo muito mais nesse dia a dia do direcionamento do valor, justamente para que ela não receba todo esse valor e gaste com algo que simplesmente não vai acontecer nada. Então, quando é um valor muito alto, a gente paga isso de forma parcelada, ela vai fazendo as coisas, a gente vai passando, justamente para que esse dinheiro não seja usado erroneamente. Então, a gente tem um contrato aí, falando da parte jurídica, onde a pessoa se prontifica a executar o que foi determinado na vaquinha. Então, se ela não fizer isso, ela vai ser adicionada juridicamente. Então, a gente consegue arrumar todos esses termos e essas questões justamente para a pessoa ter. E aí, naturalmente, a gente tem alguns casos que a gente direciona para, você pode abrir um negócio, a gente pode falar com uma pessoa local para abrir um pequeno negócio, para você conseguir viver também depois que esse dinheiro acabar, porque vai acabar. Então, a gente também pensa, obviamente não são todas as histórias, mas em algumas histórias em que esse dinheiro vai se multiplicar. Ela pegou esse valor, por exemplo, tem uma pessoa que acho que é a Andressa, o nome dela, que a gente fez uma vaquinha para ela abrir uma empresinha de doce, de coisas artesanais. Ela abriu, lindo, maravilhoso, e agora ela está treinando outras mulheres para fazer doce também, para abrir outros pequenos negócios. E é isso, né? Esse trabalho é de multiplicar, isso é fantástico. Que demais, né? Olha só, galera, então é justamente isso. Às vezes a gente ajuda, né, e a gente não direciona. E quando nós fazemos isso, na verdade, nós não estamos ajudando. Nós estamos, muitas vezes, atrapalhando. E a gente consegue enxergar isso em alguns segmentos.
Por exemplo, o esporte, o futebol ele começou isso muito lá atrás, que eles perceberam que eles pegavam jovens, né? Tornavam jovens atletas, os jovens começavam a ganhar dinheiro, e eles não sabiam administrar todos os recursos. O que eles implantaram? Eles implantaram um sistema dentro dos clubes, onde esses jovens tinham, além de psicólogo, tinha aulas de finanças, né? Para aprender a lidar com o seu dinheiro, porque eram jovens pobres que nunca tinham lidado com uma certa quantia de dinheiro, e de repente se viam ganhando milhões de reais, né? E alguns, eu me lembro de ter visto uma matéria de alguns clubes que saíram na frente nisso e colocaram lá aulas de planejamento financeiro, aulas de educação financeira, para você aprender realmente, justamente isso. Essa era uma... Se você tinha essa dúvida, tá? Eu tinha essa dúvida. Se você também tinha essa dúvida, ó, o Vicente esclareceu pra gente. Eles não só entregam dinheiro, mas eles direcionam, eles ajudam. Se a pessoa precisava da grana para comprar casa, ela vai comprar casa. E essa ideia do anjo é muito boa mesmo. Galera, vamos interagir com a audiência aqui, ô Renatão. Ó, quem está aqui hoje com a gente? Alexandre Casarim, direto de Itu, tá aqui. Alexandre Casarim, Marcelo Vieira, Maria Tereza Campos, a primeira dama do Muriel. E aí, Muriel, primeira dama sempre marcando presença. Né? Alô, meu Silene Portela. Olha lá. Silene Portela, Ubaldo, o senhor Ubaldo, Mr. Ubaldo e Célia, lá de Junqueirópolis. Boa noite, papai e mamãe. Conhece Junqueirópolis, ô Vicente? Poxa vida, eu não conheço, me desculpem. Eu tenho razões para acreditar que essa cidade é linda e maravilhosa. Acredito. Ó, galera, é o seguinte, ó. Se a gente chegar a 1.050 inscritos até a meia-noite, não, vamos baixar, não, vamos baixar esse negócio que a gente quer ver o Vicente cantando Bate Forte o Tambor, do Carrapicho. Então, vamos baixar isso para 1.015 inscritos? 1.015, pode ser, galera? 1.015? Então é o seguinte... O que você acha, Muriel? 1.015. Nós batemos hoje 1.015 inscritos, novos inscritos no canal. O Vicente, ele vai cantar Bate Forte o Tambor do Carrapicho. Se batermos 1.050, ele vai cantar caracterizado. Depois, Muriel, vou mandar um link, você bota o vídeo para a gente rodar aqui, para a galera entender qual era o figurino desse videoclipe, beleza? Olha o que vocês estão me colocando, gente, pelo amor de Deus. Você quietinho aí, quem cala consente. Se essa live tivesse acontecendo nesse momento no Instagram do Vicente ou no Razões, cara, eu vou falar para o seu Vicente, ele ia para Marte vestido de carrapicho. Porque ia bombar, porque imagina a quantidade de pessoas que querem ver ele dançando essa música, mas tudo bem. Renatão, que demais. É com você. É comigo, então vamos lá. Olha, gostei demais de saber que tem toda uma estrutura de acompanhamento, né? Quando você... Porque é preocupante quando você fala de dinheiro, mexe com a cabeça das pessoas, né? Tem pessoas que estão preparadas e outras não, e infelizmente a gente tem visto vários oportunistas, vários casos acontecendo de pessoas que pediram ajuda, pediram contribuições, receberam essa ajuda e depois, ó, caparam o gato ali, foram embora e deram o golpe do garteiro, como fala. Qual é a hora de saber parar, de ajudar? E se vocês já tiveram a decepção de, infelizmente, ajudar uma família, essa família dá um Pelé. Já aconteceu isso? Qual a hora de saber parar? A mais importante. A gente, com relação a campanhas, a gente tem algumas que a gente reabre quando a gente entende que realmente o valor já acabou por conta de, geralmente, quando tem tratamentos complexos de doença, esse dinheiro é finito total, assim, ele não consegue ir para frente. Então, alguns a gente reabre. No geral, a gente não reabre nenhuma campanha, não refaz uma campanha. É esse tiro que a gente tem para uma oportunidade, literalmente, de vida que a pessoa tem, e ela também tem que fazer o dela e tem que agarrar e fazer por onde de fazer com que esse valor se transforme em outras coisas, com a nossa orientação. Já aconteceu algumas situações não muito agradáveis, digamos, porque uma coisa muito comum que acontece geralmente, quando às vezes arrecada um valor muito alto, aparece parente em todo lado, assim. Na mesma semana aparece é verdade. Pessoas que não se falavam há 30 anos, 20 anos,
de repente aparece e quer ser a pessoa que vai gerir esse valor. Obviamente que a gente não permite, mas nos dá uma grande dor de cabeça para garantir que esse valor não vai erroneamente para outras pessoas. Aí a pessoa quer virar... tem a tutela da pessoa, da criança, se for criança, é uma confusão que a gente vai amarrando isso ao longo do tempo com contratos, que hoje em dia, então, isso não acontece mais, porque a gente deixa muito claro que esse valor só... E a gente o valor só vai para a conta da pessoa, da história especificamente. Então, se ela não tem uma conta aberta, a gente orienta ela a abrir, como que ela abre, para colocar diretamente para ela, para não ter nenhum interpérie aí nesse meio. Então, estamos garantidos sobre isso também. Entrou dinheiro, o cara já quer ser o mantenedor da criança, né? Não, eu quero, é tão lindo meu sobrinho, agora eu vou cuidar dele. É muito comum, infelizmente. É impressionante, né, gente? Olha só. As pessoas veem lá razões, né? E você, razões para acreditar, se você não conhece ainda, é só entrar lá. Razões para acreditar, @razões para acreditar. Segue lá Razões para Acreditar, que você vai entender como é que funciona esse trabalho lindo e maravilhoso que muitas pessoas, às vezes, acham que é fácil, né? É fácil gerir uma empresa como essa, e o Vicente está relatando para a gente aqui a dificuldade que é, os problemas que ele encontra pela frente aí. Enfim, é uma empresa como qualquer outra empresa, né, Vicente? Exato, eu acho que é importantíssimo falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente cria até uma ilusão mesmo de que talvez vai ter uma tranquilidade de trabalhar, é um trabalho normal. A diferença é que, eventualmente, a gente se emociona, chora por conta das histórias, são muito foda, e aí, tipo, todo esse trabalho de contrato, de prestação de conta, não sei o quê, toda essa chatice, digamos, vale a pena quando eu recebo, por exemplo, o WhatsApp de um enfermeiro que tinha optado por dormir na sacada de casa para não chegar próximo da mãe, porque ele estava na linha de frente do Covid, e a gente fez uma campanha para reformar a casa e ele poder pelo menos ficar dentro da casa. E ele me mandou, inclusive hoje, agradecendo novamente, já passou um ano, falou, Vicente, obrigado por causa de vocês, que eu tenho uma casa estruturada hoje em dia, que eu consigo ajudar mais gente, as pessoas me procuram para ajudar, então isso realmente não tem preço. Então faz com que todas essas questões, que são questões normais de empresa, a gente passe por cima por conta das histórias que a gente sempre tem, de quanto que as pessoas são gratas também pelo que a gente faz na vida delas e elas fazem na nossa, né? Então, é importante isso. Demais. Favorece. Taca na tela, Fara. Você está falando de empresas, você fala muito de pessoas comuns. Eu quero saber se dentre essas pessoas comuns ajudou, se você, como pessoa, adquiriu um vínculo emocional, um vínculo em que você tivesse uma empatia muito grande e que vocês tenham ficado amigos. Tem várias. É óbvio que hoje em dia, com o aumento da equipe, a gente acaba se distanciando um pouco da pessoa lá na ponta, né, que a gente conta a história. Mas muitas ultrapassam isso facilmente. Assim. Tem um que é o Diego Saldanha, que a gente já está contando a história dele, já tem uns 2 anos, que ele criou uma ecobarreira lá no Paraná para pegar os lixos que vêm no rio, que passa pelo quintal da casa dele. Ele fez uma barreira super simples, com uma rede e tal, e todo dia ele vai lá e tira. E o cara é foda, assim, super gente boa, a gente conversa muito, e ele é vendedor de morango lá no Paraná, lá nas ruas que ele trabalha. E é um cara fantástico, então a gente comemora junto com ele das vitórias que ele tem, das repercussões legais que tem tido a história dele. A gente já indicou o projeto dele para fazer, por exemplo, o projeto com o Omo, que a gente fez ano passado. A Ari Fontoura fez vídeo com ele, falando do projeto dele, fantástico, assim. E há uma semana atrás, mais ou menos, ele teve uma ideia incrível, que foi que ele falou que tinha um problema de tempo, quando ele vendia os morangos no semáforo, as pessoas não conseguem pagar no cartão, porque demora, né? E aí o semáforo abre. E aí ele teve a ideia genial de criar uns cartões de Pix com o número do Pix dele.
Então, ele vende o morango, ele dá o cartão, fala, olha, esse é o meu Pix, pague quando você estiver em casa, tranquila. E tem funcionado absurdamente a história, tem repercutido imensamente no país inteiro, e a gente está lá, eu fico comemorando com ele toda essa repercussão, então isso é muito, muito legal. Ele fez um trabalho, sim. Hoje, como? Porque há uma questão hoje em que a honestidade é duvidada, é duvidosa, todo mundo duvida da honestidade, né? Porque Exato. muitas pessoas colocam, né, na mídia tudo que ser esperto é legal, né? Ser honesto é ser panaca, vai? E, no entanto, não é assim. Ser honesto tinha que ser a base de tudo. E por isso que a gente mostra, né, esses gestos de honestidade, inclusive, que acontecem. Aí as pessoas falam, mas você está mostrando, a pessoa está... vocês estão postando sobre o gesto que a pessoa queria se aparecer. Eu falei, gente, que bom que a pessoa fez uma coisa legal e está postando na rede social dela que fez. Porque, no geral, vocês postam um monte de bobagem aí no Instagram de vocês, postam foto de perna, foto de corpo, foto de tudo. Quando postam uma coisa muito legal, vocês têm vergonha de postar. Não, pode postar, pelo amor de Deus. E justamente para normalizar, porque se você não vê falando sobre isso, que os gestos de honestidade acontecem o tempo todo, parece que não existe. Então, é importantíssimo postar para justamente que a gente saiba que tem coisas legais acontecendo, né? Esse é o nosso princípio básico. Demais. Ô, Vicente, olha só. Pensar e agir da forma que você pensa e age é fazer parte de uma minoria, tá? E toda minoria geralmente é discriminada. Por isso alguém já disse um dia, amigo, é preciso coragem para ser diferente e competência para fazer a diferença. A minha pergunta é a seguinte: onde você busca coragem para continuar esse seu trabalho e fazer a diferença na vida de tantas pessoas? Nessas pessoas que a gente vai contando a história e a gente vê a história dela transformada. Por exemplo, da Razan, quando eu fui lá há 2 semanas atrás e pude ver as pessoas entrando na casa dela para comprar, porque viram razões, isso é inominável, sabe? Então, as críticas que a gente recebe, tipo, mas vocês cobram taxa para fazer a plataforma. Óbvio que a gente cobra taxa. Ou vocês acham que a gente teria uma estrutura dessa com dinheiro vindo do ar? Óbvio que a gente cobra, mas as pessoas começam a criticar e falam que a gente está se aproveitando. É uma confusão louca, mas eu não ligo, porque no final das contas é sobre a minha cabeça, é a minha consciência, e a minha consciência está nessas pessoas que estão sendo ajudadas, têm a vida transformada. Então eu o escuto a elas, e não de críticas infundadas de galera que não sabe do nosso trabalho, como é feito, o quanto que é sério. Então toda vez que acontece algo onde a gente vê claramente a mudança na vida da pessoa, porque apareceu no Razões, na Boa, é isso que eu me prendo, e é nisso que eu acredito para continuar fazendo esse trabalho. Legal. Toca na tela, tá louco. Que aula. Demais, né? Como saber filtrar um feedback não é infundado. Sensacional. O primeiro filtro é o que essa pessoa está fazendo. Primeiro, que referência ela é para minha vida? Se ela não tem referência nenhuma, ela não é nenhuma referência profissional e não é do meu Bane ela da lista. Eu não escuto. Acabou. É o melhor critério que é esse. Demais. Isso aí, e também quando você diz que o que te move justamente é isso, é você ajudar pessoas como a Hassan, e isso é amor ao próximo, né? Isso é empatia, isso é realmente se colocar no lugar do outro, né? Se colocar e imaginar o seguinte: poxa vida, se eu posso fazer isso, por que não fazer, né? A única coisa, assim, isso aqui é só um desabafo. O que me deixa triste é imaginar que tantas pessoas poderiam estar fazendo isso, né? E não fazem. Mas tudo bem. Vamos lá, Muriel, qual que é a sua pergunta? Vamos lá. Que aula, hein? Demais. Vicente, semana passada a gente teve também outra honra, outro mestre aqui deu uma aula pra gente de empreendedorismo, e ele comentou que uma das maiores dificuldades, independente da sua empresa, seja ela de 2 pessoas ou de 46 mil, como é a dele, é a comunicação. Minha pergunta para você é, como que é o processo de seleção
de uma história inspiradora que você, chamou atenção, vou ver se é verdade ou não, de vocês, e como que vocês contam para alguém que não foi selecionado, se há esse feedback ou não, onde ele pode melhorar, o que aconteceu, como que funciona a comunicação do Razões? É bem difícil, porque a gente recebe muitas histórias por dia. Então, para vocês terem uma ideia, a gente já fez uma conta aí entre e-mail, menções, direct, Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok, a gente recebe pelo menos umas 1.000 histórias por dia. Uau! Então, a gente não consegue responder, porque é completamente impossível. O que a gente faz olha, manda a história, a gente encaminha para um formulário, quando para virar matéria, para virar vaquinha. Olha, infelizmente, a gente já fala, a gente não vai conseguir responder na negativa. A gente, obviamente, vai responder na positiva, dizendo que a história vai ser contada, ou a gente vai pegar mais detalhes. Mas, infelizmente, a gente não consegue. É muita história, assim. Então, a gente tem algumas batalhas na vida e algumas escolhas, e a gente escolheu dormir. Então, a gente resolveu... Não dá para responder todo mundo, infelizmente. Então, a gente responde as que foram escolhidas e deseja, obviamente, boa sorte quando a pessoa manda a história para que ela, enfim, seja escolhida. E a gente falou, olha, a gente vai tentar retornar, num caso positivo, em 30 dias, caso a gente não retorne, infelizmente ela não foi escolhida. Mas a gente não consegue fazer algo tão personalizado de explicar, por exemplo, por que a história não foi escolhida, porque senão a gente vai ficar maluco. Imagino. E estendendo, Lindo, internamente, dentro do Razões, na empresa Razões, para acreditar, imagino que, como qualquer empresa, também não seja só flores, né, Renatão? Tem também momentos difíceis. Como que você lida com essa comunicação interna para os seus liderados em frente a uma adversidade qualquer? Isso também foi algo que a gente foi aprendendo com o tempo, né? Porque quando é uma equipe de 4 pessoas, é tudo muito simples, né? Você só tem os quatro sabem de tudo que está acontecendo, tem o problema, se resolve mais rápido, e isso é muito mais simples de resolver. Quando a gente começou a ter mais gente, né, que isso começou ano passado, aí que eu comecei a perceber que, às vezes, o que está na minha cabeça não é o que está na cabeça da outra pessoa. Então, às vezes, uma coisa que para mim é óbvia, de posição, de entendimento sobre a história, o entendimento sobre o projeto, não é óbvio na cabeça da pessoa, então eu preciso falar. Então, às vezes eu falo, faz tal coisa, e não é isso, às vezes aqui a pessoa vai entender outra coisa. Então, a comunicação, a gente tem lutado bastante para realmente fazer de uma forma efetiva. Se tem algum feedback, já fala na hora, se for para resolver algo, já fala na hora, falar de um jeito... objetivo, né? E também sem floreios. Eu sou muito prático, então eu procuro levar isso, eu falo, olha, não estou sendo rude, porque às vezes eu falo algo muito objetivo e as pessoas não estão acostumadas. Então, você fala, gente, o que você achou deste texto? Aí eu respondo, tá ruim. E aí eu não estou acostumada. Objetivo e direto. Exato. E aí eu falo, você pode fazer isso, isso e isso para melhorar, mas do jeito que está ruim. E aí eu já explico, não, eu estou sendo grosseiro, eu estou sendo direto, porque eu vou olhar isso aqui e vou resolver outras 1000 coisas. Então, fique tranquilo, daqui a pouco a gente só está conversando, tá tudo bem. E tem que funcionar. Demais, né? Técnicas de empatia também, né, Renatão? Empreendedores, aprendam, o melhor feedback é dado na hora. Não tenham medo de dar o feedback para os seus times. Deem o mais rápido possível. Claro, cada um com seu estilo dentro da sua cultura. Muito bom. Exatamente. Gente, desculpa, eu queria só comentar aqui, eu queria só dizer, eu não sei como é que está a previsão aí de vocês, mas eu não consigo ficar mais muito tempo. Eu tenho algumas coisas programadas, eu não sei como é que estão aí a agenda de vocês. Mais então... 3 horas, né? Mais 3 horas também. 3 horas e meia. A programação nossa é até as 23h30. 59, 59, tá doido? A gente termina hoje. A gente termina hoje, viu, Vicente? 23h59 ainda é hoje. A gente termina... agora eu tô mais tranquilo, pelo amor de Deus. Ô, Vicente, olha só, galera, é o seguinte... Tudo que é bom, não é porque o Vicente falou, não, é porque realmente a gente segue o nosso protocolo, nosso falei com o seu direto.
Demais, Valeu, demais. tchau. Obrigado. Tudo que é bom dura pouco. Estamos chegando aí na reta final dessa live sensacional. Primeiro quero te dizer, Vicente, que foi um prazer ter você aqui. Eu e minha família, nós somos admiradores do seu trabalho, do Razões para Acreditar. A gente entende que precisamos de mais pessoas como você. Você está de parabéns. Eu não sei no que você acredita, mas eu acredito em Deus. E eu tenho certeza que Deus vai estar de braços abertos esperando. Porque você realmente é um homem que faz a diferença nesse planeta. E, ô Vicente, tem alguma pergunta que você gostaria de ter respondido que nós não fizemos? Não, gente, fizeram umas bem legais, de verdade. Geralmente são outras perguntas, então eu adorei, de verdade. No geral, são outros temas, outras coisas, então vocês estão de parabéns, de verdade. Muita pergunta legal. Que bom. A gente fica muito feliz, mas muito feliz mesmo de você ter participado aqui nessa live com a gente, de ter aí, dedicado ao seu tempo para estar aqui conosco, aqui batendo esse papo fantástico. Com certeza levaremos essa live aqui para o resto de nossas vidas. Você faz parte da nossa história, tá? Não se esqueça, mensagem final, Lindo. 72. Deixa uma mensagem final para a gente, tá? Assim, abra seu coração. Fala, esse é seu momento. Só você agora. Se eu pudesse sugerir alguma coisa, seria para que a gente pudesse focar nas coisas que estão no nosso controle. Então, consumir notícias nos dá a sensação que a gente tem que ficar o tempo todo sabendo de tudo, o tempo todo. E não é assim. A gente não precisa ficar ligado em tudo que está acontecendo. A gente precisa estar ligado na nossa vida, nas coisas que a gente pode resolver, e aqui está o nosso controle. Então, às vezes, só consumir notícias durante 3, 4 horas do seu dia te impede de fazer outras coisas que você poderia ser mais produtivo, você poderia estudar, você poderia fazer algo em que realmente, efetivamente, o seu trabalho vai fazer diferença e mudar. Então, se eu tenho alguma dica, seria foquem no que está ao seu redor e em você, e esqueça um pouco das coisas que estão acontecendo aí de dia a dia, de notícia, que nem sempre, quase sempre, não vão mudar em nada na sua vida e você vai continuar estagnado. Então, procurem aí focar em você, que vocês vão ver mais. Maravilha. Toca na tela. Aí! Demais. Obrigado. Obrigado. Você. Demais. Adorei o papo, gente. Parece uma mesa de bar aqui, demais. A intenção é essa. Ó, aguenta só mais um pouquinho aí que a gente já vai falar com você aí, tá bom? Aguenta só mais um pouquinho. Lindo. Vamos lá. Renato, boa noite. Muito obrigado. Muriel, muito obrigado. Famorena, muito obrigado. Famorena, fala pra gente quem é o nosso próximo convidado. E, galera, é o seguinte, semana que vem tem mais, às 8 horas, aqui no nosso canal da Fusion Life, teremos novidades para vocês. Famorena, nosso próximo convidado. Nosso próximo convidado de segunda-feira que vem, às 20 horas, é apresentador, jornalista, adora o Nordeste, mostra o Maranhão inteirinho como ninguém. Ele é fanático pela terra dele. E isso é muito lindo. A gente vai conversar muito de Maranhão. O Marcos Davi. E ele tem outros atributos, mas daí a gente fala na segunda-feira, né? Exato. Fechou. Galera, boa noite. Muito obrigado. E até segunda-feira. Valeu, boa semana. Taca na tela. Vicente. Tchau, valeu. Agosto vem sensacional. Obrigado, gente. Boa sorte aí, viu? Renato, é com você. Oi. Muito bem.